Não, e toda vez que eu começava um período novo na escola, né, principalmente quando eu era criança, e as pessoas iam falar o meu nome na chamada, porque geralmente eu era o primeiro ou o segundo da chamada, né, porque meu nome começa com A. Então se eu tivesse que um aberrado, que vem um B antes do N, daí o cara era o primeiro da chamada, mas sempre tinha a mesma piada. A professora olhava pra mim e falava: "Pô, tu tem o nome daquele apresentador famoso, né?" Eu: "É, é". E hoje, né, na rua, na vida, no meu trabalho, toda vez que chega alguém, no caixa que eu vou atender e pergunta meu nome, né, eu falo: "Ah, eu me chamo Amaury". Aí o cara começa: "Não, é nome diferente, né". Aí eu sempre falo, eu dou uma incrementada: "Mas eu vou te falar o meu segundo nome e tu nunca mais vai esquecer". Aí ele me olha com aquela cara de confuso, eu: "Me chamo Amaury Júnior". Aí todo mundo abre aquele sorrisinho safado. Amaury Júnior, Sim. igual o famoso, né. Aí eu: "É, igual o O famoso, igual que o é maneiro é que famoso". tu já cria tipo, só essa historinha do teu nome já cria empatia com os cara, né. Já, Já já, vira já algo já criei marcante empatia. ali e no próximo encontro que vocês vão ter já vai vir automático na cabeça e já tem algo pra começar uma conversa, né. Exatamente. E para o pessoal que vai estar assistindo isso daqui, né, eu só vou te apresentar rapidinho, porque esse aqui, se você não conhece, o que obviamente você não conhece, né, o caramba, ele é um amigo particular meu, ele se chama Taylor, sim, mas não é Taylor Swift. Outra coisa, Quem dera. se você tá se perguntando o que que eu quero gravando, né, esse vídeo aqui, que eu não sei quanto tempo de duração ele vai ter, eu quero trocar uma ideia com meus amigos. Você não conhece meus amigos, obviamente, só eu conheço meus amigos, e eu sempre gosto de conversar com eles, ter, né, conversas filosóficas. Sabe aquele papo de amigo de bar quando você senta e é isso, sabe, amigos íntimos? É isso, eu vou trazer aqui um pouco da minha intimidade pra vocês. Então, cara, bota o fone de ouvido, puxa o pratinho de comida e escuta esse Esse podcast de pessoas não famosas. esse é o quadro Café com teu irmão. Tá. Com os teus irmãos. Irmãos, não sei. É uma cópia barata do Café com Deus Pai. Não que aquilo não seja meio barato também, né. Polêmica, opa. Não, não vamos tocar nesse assunto aí, vai chatear muita gente. Cara, eu devia ter feito meu cafezinho, mas não, eu peguei um Red Bull. Sabe quanto é que eu paguei nesse Red Bull? 2,99 no Hum, mercadinho, tava na promoção. barato pra caramba. R$ 2,99. Oi? Costuma ser uns 6, 7 pila isso aí? Costuma ser uns 6, 7 pila, cara. Não, e geralmente eu só compro sem açúcar, né, mas assim, por 2,99 tem injeção na testa, né. Sim, tá valendo. Então tá valendo. Cara, eu não sei, como é que tá a tua vida, meu querido? Faz tempo que a gente não se fala pra só dar desculpa, já vou te interromper aqui, ótimo host que eu sou. Só dando parecer pra quem quer conhecer o Taylor, tá, ele é meu amigo, a gente se conheceu no Dofus há o quê? Há uns 10 anos, eu acho? Eu já não tenho mais memória pra isso, mas faz tempo. É, eu acho que a gente se conhece há uns 10 anos, mas que a gente começou a conversar mesmo é de 2017, 2018 pra cá. Desde então a gente já se viu algumas vezes pessoalmente, porque ele mora, assim, a umas 12 horas de carro da minha cidade, mas a gente sempre tenta estar junto na medida do possível. Pois é, tu pega o estado de Santa Catarina, tu olha no Uhum. mapa todo, ele parece pequeno. E ele realmente é pequeno comparado com os outros. Ainda mais se tu for pegar ele na vertical, ele é bem pequeno. Aham. Agora, na horizontal, meu amigo, é É, estrada que não termina mais. E o cara, eu Júnior mora no extremo leste e eu moro no extremo oeste do extremo oeste. estado. Então, são poucas as oportunidades que a gente tem de se encontrar, até porque eu acho que o Júnior nunca veio para os meus lados, Nunca na mas vida, nem sei como que é o mas oeste. quando tem alguma coisa ali por Blumenau, ou quando tem alguma coisa ali no litoral, Florianópolis, Bombinhas, eu sempre tento alinhar os pauzinhos ali pra gente se encontrar, porque o Júnior, como ele já deu essa breve iniciação, a gente foi começar a primeira vez que a gente se viu foi em 2019, né, Foi em pessoalmente. 2019. O que é uma história muito legal pra trazer aqui, é o jeito como eu confiei a chave da minha casa a você. Então, é bem isso. Ó, A gente aqui é meio aqui a gente é meio bicho do mato, né, tipo, eu sempre fui um cara desconfiado e não me arrependo por isso. Mas o Júnior sempre foi um cara que me passou muita confiança, mas eu não esperava tanta confiança não quanto nesse esperava que episódio que
quiser contar, pode ficar Ó, à vontade. só dando um pequeno parecer pra vocês, né, assim, então assim, a gente jogava, né, o nosso querido Dofins ali, a maioria de vocês aí é público que veio do Wave, então vocês sabem do que eu tô falando. A gente começou uma aventura nova no servidor Irisaeli, quando ele saiu, a gente dominou o servidor, a gente era a guilda mais top do server, a gente era foda, é isso aí mesmo. Que a gente comia o jogo vivo, né, mas tá, enfim, a gente não vai Spectre, falar. se tu estiver vendo esse vídeo, ignora essa parte. Enfim. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre o jogo. Mas, enfim, a gente começou a jogar muito tempo junto, a gente fazia, né, de tudo junto ali. E, obviamente, começou a ser uma amizade, porque a gente passava mais de 10, 12 horas por dia em call, né? A gente já se conhecia, mas, né, foi virando mais amigo. E daí surgiu a ideia de. Porque, assim, tinha um outro amigo conhecido nosso do Dolphus, que a gente também conheceu no jogo, que ele já tinha vindo na minha casa em 2018 me visitar. Porque ele veio para o Oktoberfest e ele já tinha vindo. E daí ele queria voltar, né, era o ano seguinte, 2019, e daí a gente começou: "Pô, X", né, que é o apelido dele, o Taylor. "Ô Taylor, vamos no Oktober, vamos no Oktober, vamos no Oktober". E a gente começou a culminar essa ideia e ele comprou a ideia: "Não, eu vou no Oktober com vocês, né". Só que assim, eu moro em Chapecó, longe pra caralho, mas o outro também morava longe, o outro era de São Paulo. E aí beleza, aí ele comprou a passagem de ônibus dele, bonitinha, né, e tudo mais, e ele chegava numa sexta-feira, né, eu acho que foi que tu chegou? Foi, porque Sim. na época eu trabalhava só de quinta, sexta e sábado. Eh, e daí eu falei pra ele aí eu, né, "Que horas que tu vai chegar?" e tudo mais, e ele chegava, eu acho que, sei lá, 4, 5 horas da tarde tu chegava, um negócio assim, Por aí. Uhum. por aí. Ele veio de ônibus, só que tinha um porém, eu não estaria em casa. Só pra dar eu não estaria em casa, minha ex-mulher não estaria em casa, porque ela também está trabalhando, ela trabalhava de noite assim como e a gente morava eu morava na verdade, né, com a minha ex e a avó dela, né, no apartamento delas lá em Balneário. Só que a avó dela também não ia estar em casa. Ia chegar tipo, sei lá, 8, 9 horas da noite. Ou seja, não teria ninguém em casa, a gente morava num apartamento. Qual foi a minha ideia, assim, a minha sacada de mestre? Eu falei: "Cara, ele precisa entrar. Não vai ter ninguém pra receber ele. Ele não conhece nada". Eu peguei a tag, né, eu peguei a tag que tu abria o portão do prédio pra uma tag, eu desci lá na rua, eu filmei a rua, da rua eu filmei a entrada do prédio, eu filmei colocando a tag embaixo do carpete que ficava na entrada do prédio, coisa de maluco, e expliquei pra ele: "Ó, não vai ter ninguém em casa, quando tu chegar, a tag de acesso tá aqui embaixo, esse é o hall do prédio, esse é o elevador, tu vai subir nesse primeiro andar aqui, aí assim que tu entrar no corredor do meu andar, tem essa caixinha aqui da mangueira de bombeiro, atrás dela escondida tá a chave do apartamento, pega, tu entra e é isso. É isso, só me avisa a hora que chegar". E tipo assim, eu nunca tinha visto ele pessoalmente na vida, vai que ele era um maluco e roubava a casa que nem era minha, entendeu. Aí era o Pois BO é. era maior ainda. Aí beleza. Aí, passou um tempo no trabalho esperando ele mandar mensagem, ele nunca me mandava mensagem, até que eu recebo uma mensagem dele falando: "Ó, entrei, me dê a liberdade de entrar no teu quarto, sentar no teu computador, porque eu tô sem bateria pra te mandar essa mensagem pra dizer que eu cheguei". E roubei umas bisnaguinha, né. Roubou umas bisnaguinha da cozinha. Tava cagado de fome, Tava tipo, a viagem demora umas 9 horas pra chegar até lá. Demora umas 9 horas. Cheguei lá com muita fome, vi aquele saco de bisnaguinha em cima da mesa, falei: "Né, Júnior, Sinto vou ter que trair muito. tua confiança, cara, me Se desculpa". se é da tua ex-mulher, se é da avó dela, não importa, eu vou comer essa bisnaguinha. Depois depois eu reponho, mas essas aqui vão Vão. ser finalizadas. Aí a gente tinha um segundo um terceiro quarto, né, no apartamento, que é onde ele ia ficar, e daí ele só se jogou lá e dormiu. A hora que eu cheguei, tu estava dormindo, eu acho. Sim, era o quê? Umas 9, 10 horas da noite? Não, não, eu cheguei mais tarde, eu cheguei era umas 11, 11h30. É que o bar na sexta-feira fechava acho que 11, meia-noite, aí eu pedi pra me liberarem um pouquinho mais cedo por causa de ti, e Uhum. e foi isso. É, foi isso, aí tu chegou, me acordou, aí teve toda
Hum. Cara, é uma parada mágica, assim, a gente se conhecia há anos online. É muito diferente quando É tu diferente. encontra com alguém, assim, pessoalmente, sabe. Eu felizmente, o Dofus ele me proporcionou fazer bons amigos que eu carrego até hoje comigo, e espalhados pelo mundo inteiro. Disparado todo mundo. Infelizmente ainda não consegui conhecer todos, mas É. ter essa sensação, assim, de já na primeira porque se tu vai se deixar levar pelas notícias, tu as notícias que tu vê desses tipo de encontro, sempre tem alguma coisa, uma tragédia atrelada junto, né. É, sempre Até tem. mesmo até mesmo, assim, eu comentei, assim, Não, com e tu cresce com a tua mãe e teu pai falando: "Não confie em estranho na eu internet", e eu confio dando a chave do estranho, eu confio apartamento estranho. para o estranho entrar na minha casa. Pois é, só isso e eu me considero uma pessoa justa e honesta, mas Ai. eu já fiquei impressionado com essa atitude do Júnior, de estar confiando um troço que nem era dele, né, tipo, estava invadindo a casa de Ou eu só era outras 2 malu pessoas ou eu só era desconhecidas. maluco mesmo, cara, eu só era maluco mesmo, Pois é, mas aí que tá, aí cada um, né, faz o seu julgamento aí em sua situação, mas felizmente essa deu muito certo, essa deu muito ambos certo. confiam Não é à toa que muito. ele tá aqui, Não depois de dois recomendamos isso, crianças, e não. depois de 2019 a gente se viu, cara, eu acho que tirando ali o ano da pandemia, 2021 até o comecinho do ano passado, eu acho que a gente se viu umas 2 vezes por ano, eu acho que foi. É por aí, por É aí. porque teve 2021, eu lembro, né, que foi assim, o pós-pandemia, a gente Foi lá no Neymar, a gente se ficou Florianópolis. na casa do Neymar em Floripa, ele tem um amigo chamado Neymar, ele pra ficar jogando Ó, uma semana de bomba e cripto, farmando NFT. essas coisas corta depois, corta que era o Bomb Crypto era quase o tigrinho na época, né. Com certeza. Olha as ideias, a gente começou a Ai. planejar pelo menos se encontrar uma vez por ano. Aí nesse episódio a gente se reuniu, num amigo meu, que mora ali em Florianópolis, e na época, tipo, todo mundo tem as fases ruins da vida, inclusive eu tô meio que numa agora, mas o Neymar, ele Ai, ai. recém tinha chegado lá em Florianópolis, ele tinha alugado uma kitnet. E ela era muito pequena, mas assim, Não, muito ó, pequena. pra vocês terem ideia, já era surpreendente que tinha um quarto a kitnet, tá, porque, tipo, Sim, era uma kitnet 2 andares, cara, tu entrava a hora que eu cheguei e olhei a cozinha, o banheiro, eu falei: "Onde é que eu vou dormir?". pois é. Mas, tipo Já assim, era cara, apertado, a kitnet já era apertado pra uma pessoa. A cara, gente estava num na área da cozinha não cabia 2 pessoas, era 1,5 que cabia. Eu e sim, pra você subir as escadas somos tinha que subir pequenininhos. agachado. Enfim, e a gente já estava em 3 na kitnet e ainda tinha previsão de chegar mais 2 pessoas, né. A gente foi se reunindo, acho que era o Eliezer e a irmã dele que iam aparecer por lá. Mas não vieram. Felizmente, né. Porque eu acho que tinha um acho que ia acontecer aniversário, ia ter algum evento, né. Ah, eu não lembro qual foi o combinado de vocês, Mas mas o irônico foi que a gente se combinou de se encontrar pra, tipo: "Ah, vamos curtir Florianópolis, vamos dar uma extravasada, vamos numa curtimos porra cervejaria, nenhuma. uns troços legal, vamos pegar uma praia". A gente passou uma semana trancada numa kitnet de 2x4 jogando nome cripto 24/7. A gente fazia turno de sono, porque eu acho que tinha um sofá e um colchão. Aí Eu ia dormir, tipo assim, umas 2 horas da manhã, daí ele varava a noite cuidando das 18 conta dele e das minhas 2, eu acho que eu tinha, o e notebook aí assim, ó, o notebook quase fritando. voando. E eu jogando no celular pelo TeamView, no meu PC lá em Itajaí, porque eu não tinha notebook. E daí era isso, um dormindo na cama e quando batia o sono no cara que estava no turno da madrugada, acordava o outro e se revezava. Aí eu E fazia o foi turno da esse manhã até 3, 4 horas da tarde, que era o horário que tu acordava. mas claro, a gente só o legal, Júnior, é até a gente capturar algumas fotos que a gente tem e colocar no vídeo depois, né, que a gente Eu foi, eu acho vou que no cara, era o nome de um cara que era uma lanchonete lá que a gente tomou uma soda italiana.
Como é que era o nome Ah, daquele cara, era lugar? uma hamburgueria que tem lá em Famosa, é tipo uma franquia, agora eu não lembro, tem que dar uma pesquisada ali. Mas acho que tem uma Ou foto só. Eu devo ter no é, stories do Instagram eu salvo, eu eu tenho que acho que procurar eu lá. tenho ela no meu perfil, dá pra pegar depois, eu Depois fazendo um pega lá. coraçãozinho. Depois pega lá, então. E foi E só essa saída que a gente fez desse episódio, só, né. e daí isso foi em novembro. Em dezembro tu voltou, ou tu ficou o mês todo ali? Acho que eu fiquei o mês todo. Ficou o mês todo, né, porque, tipo, eu lembro que isso foi no final de novembro, e depois ali para o meio de dezembro a gente foi pra Bombinhas, lá na praia, porque vocês tinham Sim, alugado uma casa no prédio do pai de um amigo de o vocês Johnny, que é de isso aí. Chapecó também, e daí eu fiquei lá na casa com vocês, daí a gente fez rango, aí passeou também ali pela praia. Eu nunca me esqueço daquele banheiro que se limpa sozinho, aquele banheiro Eu automático lá não da lembro, rua, da praia. Tem aqueles não banheiros lá lembro. de praia e tal, e ele se limpava sozinho, ele se jogava água. Aham, Quando tu saía, ele trancava as portas e ele começava a se autolimpar, era muito louco. maneiro. Hum. Era Eu muito louco. lembro de tu me ensinar a fazer eu, o Neymar e o Johnny, a gente morou junto por boa parte da nossa vida, tipo, meio que em república. E hora ou outra saía umas experiências culinárias. E a gente tem uma que sempre que a gente se reúne, a gente tenta fazer, porque é como se fosse aquela comidinha da avó, sabe, só Comida que da é a avó. comidinha dos amigos. Que é não era fricassê, mas depois, aliás, vou contar como é que era o processo disso. A gente fazia praticamente um estrogonofe de frango e fazia uma montagem como se fosse uma lasanha com estrogonofe de frango, bacon e queijo. Tipo, virava uma bomba calórica aquele troço. E daí, como a gente se reuniu ali em Bombinhas, o que que a gente pensou? Vamos fazer a nossa receitinha, né? Tava todo mundo junto. Eu fui metido, né, deixa que eu faço. Daí o Júnior ele já começou ali, né, no mercado, já foi dando umas ideias. De repente, quando ele viu a montagem, ele falou: "Cara, vamos fazer um tu tá fazendo um fricassê, o que que é?" Eu falei: "Não, a receita é desse jeito". Ele falou: "Ah, posso eu colocar um pouco dos meus conhecimentos aqui para ver se dá uma melhorada?" Eu falei: "Claro, vai lá". E foi ali que a gente descobriu o cremezinho de milho que tu fez, O né, creme de milho, exato, que é uma das bases do fricassê. e ficou uma delícia, porque, claro, qualquer coisa que tu taca bacon já é metade da receita fica boa, né. Mas ficava uma receita muito seca. E com esse creme de milho, é um creme que ele fica meio neutro, né, não dá todo não tu não tá contaminando a receita de É, milho. tipo, ele dá sabor, só que ele é sutil, óbvio, né, na medida que Uhum. tu vai fazer, e deixa cremosinho. Sim. Então, cara, ali foi o Júnior foi como a gente fazia essa receita já entre amigos, cada um foi dando uma ideia. O Júnior colocou a identidade dele nessa receita, então É tipo acredito que assim, agora ele também faça tem parte é ti desse é tipo, ritual. tem 4 pessoas aqui, tô entrando, deixa eu dar uma contribuição aqui, licença, licença. Nem conhecia Johnny, só mal tinha conhecido o Neymar, conhecia só ele, e tipo. Mas o bacana é isso, tipo, cara, eu e o Júnior tem um troço que é tão legal, tipo, um Eu sentimento não, tão bacana. eu nunca vou me esquecer pra ele de te cortar. Nesse mesmo dia que a gente saiu, não, foi um dia anterior da gente fazer esse prato, a gente tinha ido num food park ali perto, com os teus amigos e com os pais deles também, a gente estava conversando na mesa, e na época todo mundo tentava adivinhar o que que tu fazia da vida pra ganhar dinheiro. E daí aí perguntaram como eu e tu a gente tinha se conhecido e tal, e, né, a gente faz uns negócios aí juntos, coisa na internet. Aí eu lembro que tu soltou um. Cara, eu não sei de, tipo, de que eu tinha acesso ao teu computador e às tuas coisas. Aí a mãe do teu amigo olhou, tipo, olhou pra ti e falou, tipo assim: "Você é doido de dar acesso pra ele a fazer as coisas?" Eu falei: "Ah, mas eu confio nele, ele é gente boa." E ao mesmo tempo eu estava pensando: "Realmente, cara, a gente é doido, né? Eu sou meio maluco. A gente é doido, né?" Mas é isso, esse é o lado bom de tu confiar Hum. praticamente 100% numa pessoa. Tu consegue tanto aproveitar isso a teu favor, quanto pra colaborar com a outra pessoa. Quantas vezes a gente já se salvou nessas de precisar: "Ah, eu preciso ir trabalhar, pega minha", se tu tá em casa de tarde, "assume minhas coisas", Faço minhas e vai coisas lá o assim. cara e assume, sabe, tipo, Ai, então, cara. Assim, essas são as vantagens. também teve um é que assim, o Taylor ele sempre trabalhou com internet, cripto, essas paradas.
Enfim, eu não vou dar detalhe no geral, mas eu nunca me esqueço de um dia que ele só mandou: "Cara, tu tem conta PJ, né?" Eu falei: "Tenho", entendeu? "Preciso que tu receba um Pix pra mim", eu: "Tá sonegando imposto, ô filha da puta?" Aí ele: "Não, eu preciso aqui a minha conta da Binance, eu não sei, tua conta não recebia mais, eu sei lá qual que era o problema, mas eu não Travaram minha valo". conta. É, "Travaram tua conta, mas eu preciso receber sim, eu vou te mandar ele, depois tu me passa". Eu: "Ah, tá bom". Do nada ele pingou lá, 7K de dólar, eu no carro indo para o balneário, caralho. Pois é, pois é. Teve várias situações que, cara, tu poderia ter sumido e vou fazer o quê? Falei: "Cara, esse Só bicho chorar. tá doido". Mas, pessoal, não confundam as coisas. Eram épocas diferentes, aconteceu muita coisa desde então e Muita quem coisa. dera eu ter essa bola toda. Hoje em dia não é bem assim. Inclusive dá pra falar um pouco mais pra frente quando o assunto ficar um pouco mais introspectivo do que já tá. Por enquanto a gente tá Mas aí a em gente deixa pra uma parte 2 aí de vídeo, quem quiser pode ser. escutar sobre, sei lá, É cripto, bom ver o Bitcoin. feedback do Não, a ideia não entra nisso, é só a gente, né, devagar aí sobre as coisas. E cara, enfim, aí tá, teve essa vez lá de Bombinhas e depois a gente se viu em Blumenau em 2022, que se você não sabe, esse vosso homem aí que tá aparecendo, ele fazia parte de um grupo de dança alemã. Sim, tinha que ser o pessoal do sul, né, pra fazer parte do grupo de dança alemã. calma aí. O foda é que é sempre um problema isso, tipo, só de tu Hum. falar que alguma coisa é alemã já Ele é já do vem o sul, é Alemanha do já vem Sul. aquele já vem aquele fantasma do bigodudo. Só que, cara, a É, gente participava de um grupo de dança folclórico e as folclórico. danças que a gente puxava era de 1800 e bolinha, nem tinha E tipo, era da daí época lá dos coloninhos, os cara que moravam lá nas províncias, no meio do mato, enfim, não tem nada a ver com é, e da e daí ele coisa ruim. e o grupo dele é dança em Blumenau, daí a gente teve mais uma reunião em 2022, aí onde eu fui dormir na casa do teu amigo também, tinha mais de 20 pessoas naquela casa, meu Deus do céu. E no final do ano a gente alugou uma pousadinha em Floripa e passou um final de semana lá. E a gente Sim, passou que daí também metade do final de semana preso em trânsito. verdade, foi uma experiência, assim, foi bacana, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve autonomia total, de não estar em casa de ninguém, né, a gente pegou Sim. um troço pra nós. É, a primeira vez que a gente já, tipo, realmente, tipo, não tinha ninguém, a gente combinou, a gente vai alugar esse lugar aqui, a gente vai passar um final de semana e vai ser muito doido. Sim. E foi isso. É que é complicado, que nem a gente pegou lá num dos extremos da ilha, e é muito ruim de trânsito, tipo, alta É, temporada ali em Florianópolis, cara, tu Floripa é uma tem que merda, pegar um cara. lugar A e gente assim, ó, e fica, porque se tu tiver que ir para o centro, 3 horas pra ir, 3 horas pra era tipo voltar. assim, sábado de noite a gente combinou de ir pra um restaurante lá no centro, que eu já conhecia, mas eu queria apresentar pra eles. Cara, foi quase 3 horas dentro do carro pra fazer um percurso de 4,5 km. Sim. Se tu Meu vai Deus! literalmente, se tu for de a pé, é mais É rápido mais do que rápido. tu ir E daí teve outro dia também que tinha um dos teus amigos que estava com a gente que ia embora um dia antes, e daí a gente tinha que levar ele na rodoviária também. A gente pegou mais 2 horas pra sair dali, só ali da barri da acho que era Barra da Lagoa? Ali? sim. Uhum. Barra da Lagoa, né, o nome do acho que é isso. É Lagoa, é alguma coisa assim, foda-se. É. O aprendizado que dá pra tirar disso é que, cara, talvez, assim, um final de semana seja muito pouco, né, pra uma situação dessas. Mas assim, mas é que agora eu que te devo uma visita a Chapecó, né. Quando eu vou conseguir ir pra Chapecó, só Deus sabe. Deve várias. Deve várias, eu devo várias idas a Chapecó, Mas, não conheço o ne oeste. nesse episódio eu acho que o que me marcou foi estar feliz, assim, estar num ambiente, assim, que na época eu estava com uma ex-namorada minha, estava com, um dos meus melhores amigos aqui de Chapecó também, e com um dos meus melhores amigos EAD. E o Júnior apareceu lá com uns café mirabolante, veio com prensa Ah, francesa, o cara parecia um alquimista naquela cozinha, sabe. acordava todo mundo 8 horas da manhã com o barulho da minha maquininha de moer café, que é pouco barulhenta. Opa, Júnior, tá me escutando? Eu tô te escutando, cara. Caiu aí pra ti? Aí.
só deu uma quedinha na tua voz. Mas era Ah, isso, sem cara, problema. se tem um prazer bom de se acordar, eu acho que é com esse, com o barulhinho, É, com o o cheirinho do cafezinho, café, né. o cheirinho de café. Ah, cara, Nunca tive esse cuidado. ai, cara. Ah, mas tá bom, E e daí agora? depois Oi? ainda teve mais um episódio, foi ano passado, né, que a gente se reuniu, Ah, verdade, a gente tu eu e uma amiga fomos ali pra Blumenau, ela foi no show do Diz, do NX Zero, e a gente deu uma esticadinha ali em Itapema, né, não, cara, Itajaí. não, exatamente, a gente almoçou ela e o Neymar almoçaram comigo ali em Itajaí. A gente Sim, foi mas ali foi só num um restaurante de defumados. um bate e volta bom pra Foi caramba. um bate Enfim voltinha só, um dominguinho de manhã. eu acho que dá pra se tem uma qualidade boa do Júnior é essa, tipo, o cara vai nas cal dele. Vai nas Aceita, caldas. principalmente se for, dicas culinárias, assim, tipo: "Ah, vamos em tal lugar?", vai, só vai. Ai, ai. Cara, Vai que não vai acho sair. que isso tu não chegou a ver, acho que pouca gente chegou a ver, na verdade, mas ali em dezembro do ano passado, recentemente, na verdade, quando eu estava morando em São Paulo, quando eu ainda fiz umas lives, eu fazia bastante live fazendo almoço. Uhum. Eu fiz algumas lives fazendo almoço, mas o áudio delas ficou tão horrível que eu nunca postei nada. Uma pena. É, quem viu na Twitch na época viu e foi isso. Teve um maluco que me deu Hum. 10 conto pra comprar ovo porque tava sem ovo na cozinha. Salve pra esse maluco, né, Sabe? Não, ajudando pelo menos. ele nem era meu seguidor, ele apareceu, ele falou: "Pô, cara, que massa". Aí eu estava reclamando que eu tinha esquecido de comprar ovo, não sei o quê, do nada ele pegou e fez um pix 10 pila. Pô, ele falou: "Pô, mano, vai lá comprar ovo, vai, pra tu terminar essa receita". Eu: "Tá bom". Tem uns cara aleatório, gente boa, né. Tem. Ai, ai. E Ah, cara, e e oi? uma outra Hum. curiosidade, que daí a gente não falou muito da primeira vez, que foi O quê? monstra, né. Tanto que outra coisa que falando de confiança, outra coisa que eu achei muito doido foi o Júnior Ah, chegou lá no já sei. apartamento, eu estava dormindo, aí ele me acordou e teve toda aquela comoção, um abraço e conversamos um pouco. Aí eu acho que a tua ex, né, chegou e comentou assim: "Ah, vamos pra Veld?" Não, era no 7, uma balada que tem ali na cidade. Era uma daí eu falei: "Ah, vamos, né". Eu não sou o cara não sou um cara muito de balada nem nada, mas poxa, tô no litoral, tô com meus amigos, vamos embora, né, não vou recusar convite. Eu falei: "Tá, vou me arrumar aqui e já saio pra fora, Júnior". Aí o Júnior: "Tá, beleza, se divirtam". Eu falei: "Como assim se divirtam?". "Não, eu não gosto de balada, vão vocês lá". Aí eu falei: Cara, o que que tá acontecendo?". Tipo, o cara ficou em casa e eu saí com a mina dele, litoral e curtição. Claro, novamente, confiança total, né, Agora deixar isso ai, ai, bem vamos claro, ai, mas é uma ai, coisa que, assim, ó, nunca tipo, pelo menos pra esses lados aqui nunca nunca acontece, sabe. aconteceria. Eu Sim. falei: "Ah, cara, eu não vou, quer ir, vai, se divirta, eu tô cansado, cheguei do trabalho, foda-se". E passando rapidinho nessa temporada foi que a gente foi na primeira pelo menos a minha primeira Oktoberfest ali em Blumenau, que, cara, é uma experiência de vida muito doida, Muito sabe. doido. Pô, Hã, cara, lá eu não vou no Oktober, sem brincadeira, eu acho que desde 2021. sim. Eu não vou, acho que desde 2021. E 2021 não, desculpa, 2022. Eu fui 2021 e 2022 eu fui sozinho. Uhum. Aí eu não fui 23, Daí teve a 24, pandemia, teve um ano de é, pandemia que eles não abriram, né. sim. Mas enfim, eu era um cara que não bebia, e esse cidadão aí que me colocou no mundo das Eh, eu bebidinhas. eu me abstenho, não fez porque O quis. eu cheguei lá e eu falei: "Ó, Júnior, tô na Oktober, só que eu não bebo". Aí ele falou: "Cara, não é possível. Eu acho que nunca te apresentaram algo que tu realmente goste". É O como eu trabalho com bebida, né, estudo bebida, eu sempre tive um lema comigo que é: "Não é que você não gosta de cerveja, você não achou uma cerveja que você goste, ponto, porque tem cerveja de tudo". Aí e eu foi comecei a isso, pe ele falou: "Se tu tiver aberto à experiência, hoje tu vai sair daqui gostando de alguma coisa". Eu falei: "Cara, vamos embora, tamo aí".
E lá na Oktober tem o quê? Em um lugar que a gente foi tinha mais de É, 42 tinha que torneiras, é o né. bar principal lá, né, que ele fica aberto o ano todo, que ele tem mais de 40 torneiras lá. Eu falei: "Não é possível que não tenha algo que esse moleque não vai gostar de tomar". Agora E aí foi indo. tá postando storyzinho com garrafa de vinho. Enfim. Aí a gente andando lá no evento, se divertindo, coisa e tal, de repente vinha o Júnior: "Aqui, Taylor, essa aqui é um Mas chopp é, xixi, lá, caramelizado, tigaragatica, com notas de não sei o quê, piriri teor pororó. alcoólico de tal, dá uma experimentadinha". Ia lá eu, dava uma biqueada, cara, não gostei muito, achei muito gorduroso, sei lá. Beleza. Passava 20 minutos, chegava o Júnior com outra. "Ó, tem essa aqui, com notas de café, Era o capetinha no ticaracatica, ombro dele aqui, ó. dá uma experimentadinha". Eu experimentei, cara, meio fortinha, mas não seria algo que eu tomaria, assim, com prazer, né. E foi indo, cara, eu acho que a gente experimentou, assim, uns 10 tipos de chopp. De repente, assim, só que daí já estava quase no final do evento, chega o Júnior com um copão rosinha, chegou e falou: "Taylor, essa aqui eu lembro até hoje, é a Overdose, Cara, tu lembra o nome? Nem eu lembro o Overdose", nome, cara, era da era pra tu ver como overdose. me marcou. É Overdose, teor tal, com frutas vermelhas, amora, cereja Era uma e o sour. diabo. Experimenta. Eu dei uma biqueadinha assim, brilhou o olho, eu pensei: "Caramba, isso aqui é muito bom, isso é muito bom". Fui lá e já servi outro copo, daí chegou no final do evento e falei: "Júnior, tu só não me deixou bêbado porque já estava no final da festa, a gente tinha que Tu sair, bebeu, pegar acho que tu ônibus, que bebeu não um tinha carro". copinho só, acho que um Sim. copinho, 2 copinhos no máximo, e a E gente tinha que ir embora. desde então, toda vez que eu vou pra Blumenau, eu tento achar de novo esse chopp, mas eu É, não, você não não vai encontrei achar, porque mais. se eu não me engano, a overdose nem existe mais. Sim. Fechou as Mas portas. enfim, claro, para o pessoal aí que é mais chegado pode pensar: "Nossa, que carinha fresco". Mas meu paladar era meio infantil, E né, eu estava cumpri meu sendo objetivo, cara. e Eu f assim, o meu realmente ele plano cumpriu o não era objetivo fazer dele. tu beber, era eu achar uma coisa que tu fosse beber e achasse legal, gostoso, tipo, E aí eu fiz o assim, meu ó, trabalho direito, cacete, deu, só isso. pois é, e que evento, cara, tipo, assim, ó, que experiência de vida boa, tá com a maioria dos meus amigos que eu gosto, numa cidade bacana, tipo, numa festa muito boa, o quanto a gente dava risada, se divertia, dançava. Encontramos até a turma do Chaves lá, né. Tinha Turma um do Chaves. lembra que tinha um Chapolin com um martelão? Ah, eu não lembro disso, eu não lembro Tinha uma disso. galera lá. Enfim, foi muito bom e voltei com aquela sensação, assim, de espírito lavado, de ter arriscado alguma coisa e ter dado super certo. Porque eu sempre fui um cara Ah, meio introspectivo, mais de boa. Ali foi uma das primeiras vezes que, tipo, cara, que bom que eu fiz ah, isso, sabe. Que entendi. maneiro. Te botei no pedaço do mau caminho ali um pouquinho. Não, mas eu acho que é isso, deu pra dar eu não esperava que a gente fosse conseguir construir uma linha do tempo, né, de Ah, assim, todos ó, esses eventos. até pra quem tem dificuldade em colocar as coisas numa ordem, até que a gente conseguiu contar um pouquinho ali, assim, já tem 33 minutos daqui, a gente conseguiu resumir em 30 minutos como a gente se conheceu e todas as vezes que a gente se viu, praticamente desde então, uma parte ali do pô, isso é muito legal. Não, e Sim. tirando isso, né, a gente geralmente quando eu e o Taylor estamos juntos, a gente tem muito papo filosófico. Sobre a vida, a gente tem meio que o mesmo pensamento de algumas coisas, que deixa a gente meio bitolado da cabeça. Tu quer continuar com esse assunto? Uma dessas eu acho que daria pra dar um corte aqui, e até pra ter ajuda na Cara, é ou que não. assim, igual eu te falei, eu não tenho plano pra seguir, pra gravar isso aqui, sei lá por quanto tempo, eu não estipulei, tá ligado? Eu só Não, abri a câmera, a gente vai beleza. É conversando que, sei e lá, se fosse pensar assim, tipo, sei lá, fazer um vídeo, acho que essa parte já estaria bem contada da história, né. Daí talvez agora a gente entre em outros assuntos diferentes, mas enfim, tu que manda no canal, né, é o capitão. cara, eu vou fazer o seguinte, já tá em 30 minutos, tá? Opa, eu provavelmente eu não vou editar isso daqui, tipo, fazer cortezinho, não vou, tipo
vai ser jogado inteiro como tá aqui, até essa parte que eu tô falando aqui agora. E, cara, e como eu falei lá no começo, a ideia é trazer meus amigos, trocar uma ideia, contar como a gente se conheceu e mais tarde aí divagar sobre a vida, o universo e tudo mais. Uhum. É isso, então, tipo assim, eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, mas, cara, vai ter uma parte 2, entendeu? Vai ter uma Sim. parte 2. É, eu só estava pensando mesmo, assim, de tipo, sei lá, talvez o pessoal não viria algo tão longo, né, o pessoal gosta às vezes das coisas mais mas enfim, tu que manda Júnior, podemos continuar, tu que sabe. É isso, cara. Agora eu só queria tocar no assunto contigo que eu não toquei, né, porque a gente não conversou sobre isso, mas como foi a tua reação quando tu soube do nosso querido Bina? Cara, tu acredita que ele tem vindo na minha cabeça hora ou outra? Cara, Tipo, nas coisas que eu tenho feito hoje em dia, na minha também, cara. Só pra quem não sabe, o Bina, né, o Matheus, mais conhecido como Willy Wonka, parceiro, ele é William um Wonka. ele era, né, um amigo nosso do que a gente conheceu no Dofus também. E ele veio a falecer, eu acho que vai fazer uns 2 meses agora, que ele Uhum. morreu. Eh, e cara, difícil. Foi a primeira eu quero trazer esse assunto num vídeo ainda, né, porque foi a minha primeira experiência lidando com a morte de um amigo. E tipo, eu já tive perda de parente, mas eu era muito criança, eu nunca perdi nenhum parente depois de crescido, sabe. E foi a primeira vez que alguma coisa assim, tipo, me pegou. Nossa, do nada o vídeo ficou Bateu, né. depressivo. Mas não, cara, o Bruno lá do Dofus ao Cubo fez um vídeo em homenagem a ele e tudo mais. Eu não fiz vídeo porque, cara, eu passei umas 2 semanas bem difícil, mas ele era uma pessoa muito querida e eu felizmente consegui conhecer ele, né, pessoalmente aí. Uma das as amizades online que eu consegui ver. Eu vi ele ano passado ainda. Sim. Esse é uma coisa é uma conquista, né, Hum, eu infelizmente eu não consegui a gente até tinha planos, né, de: tinha quando planos, tiver algum evento lá em Curitiba, vamos alguma tentar coisa passar assim. lá, né". Porque, pra quem não sabe, o Matheus, ele era cadeirante, né, ele Ele era tinha uma cadeirante. série de problemas, então Tinha. a lo a locomoção dele era difícil, a gente Não, ele não tinha problema, né, de acho era o fígado, não sei se era fígado ou rim, não lembro, mas ele já fez transplante de coração, ele era surdo, usava, né, implante qual que é o sei lá como é que é o nome disso, pra poder escutar e ainda assim não tinha a audição dele 100%, e enfim, ele era, assim, era um guerreiro, um bicho que lutou bastante. E daí ano passado e eu o que consegui sair pra almoçar com ele, e cara, foi legal, cara, sabe, tipo, foi um momento muito bom. Mas é engraçado porque, como ele é um amigo, assim, na internet, né, eu só tinha visto ele uma vez pessoalmente e tudo mais, porque assim, pra quem não sabe, o canal Cotocão, que agora não se chama mais Cotocão, ele começou por conta do Matheus. O Matheus foi quem me incentivou a jogar, o Matheus foi quem fez a minha logo, o Matheus foi quem me deu todo o suporte na Twitch, como funcionava no começo, tudo enfim, né, foi o Matheus que me ajudou, ele chegou até a pagar um curso de creators pra mim, pra me motivar na época. Então, cara, é uma parada, tipo assim, o difícil de eu não digeri ainda e não sei quando que eu vou. E ao mesmo tempo, cara, ele faz uma falta muito grande, porque eu estava em constante contato com ele e, cara, assim, até mandar um meme, sabe, tipo, memes específicos, coisas específicas, às vezes eu abro o WhatsApp, tipo, vou mandar pra alguém, eu vou na conversa dele, eu Tadinho. travo e eu fico, tipo, sabe, é foda. É É foda. é lidar com o luto, né. É lidar com o Eu luto. também, eu tenho algo parecido com o que tu falou de, hã, eu já tô com 29 anos, né. Felizmente, eu tenho uma família grande por lado de mãe, a do lado do pai eu não tenho muito contato, e felizmente a gente não tem lidado com morte, cara. Eu não me lembro da última vez que morreu um familiar meu, Hum. salvo exceção do que eu vou contar agora, que não vou me estender muito no assunto, mas eu perdi contato com meu pai quando eu tinha 10 anos de idade.
Uhum. Ele ele resolveu deixar a família, cada um faz o que quiser, mas foi algo que me afetou e afeta até hoje. E quando o meu pai, ele morreu acho que 3 dias antes do Matheus ou 3 Caramba! dias depois. O Matheus é um cara que eu nunca conheci pessoalmente. Eu tinha contato com ele, mas não era tão próximo assim quanto ao Júnior, mas a gente tinha um carinho enorme um pelo outro. E, cara, me bateu mais a morte dele do que do meu pai, né. É... Tanto que, a gente foi com a família da minha namorada, a gente foi num santuário, um final de semana depois desses acontecimentos, e lá eu rezei por eles. Eu sou um cara que eu não sou tão religioso, mas não custa nada também, tipo, né, se é algo que possa ajudar eles, Uhum. eu É espero que igual o famoso, tipo, eh, "Ah, mas você é ateu". Quando alguém te fala: "Fica com Deus", o que você responde? Eu falo: ah, "Fica com não, Deus também". isso, não É tem tipo, cara, é a forma como a pessoa tem de dizer que se importa contigo, de que quer o teu exatamente. bem. Não Não tem um tem pra que porquê. tu ser o Rock Wins e Deus não Cara, existe, Que né. O que cara Deus tá te desejando abençoe, bem. fica bem, amém, irmão, sabe, Mas eu tipo, até, assim, ó, eu acredito que tem alguma parada lá em cima, eu acho que não é exatamente esse que homens pregam por ouvidos e opa, tentam convencer os teu outros. áudio cortou, cara, teu áudio cortou. Cortou? Cortou teu Beleza. áudio. Mas enfim, hã, eu não me considero ateu, eu acredito que existe alguma coisa e eu tenho tentado me apegar bastante ultimamente com esse viés, assim, né, Sim, de mais espiritual. mas aí eu fui lá e acendi tanto uma velinha para o meu pai e para o Matheus, que ilumine ali, porque o Matheus, assim, ó, é um cara que a morte dele também me traz alívio, querendo ou não. Em que sentido Pode isso? parecer pode Tu diz por parecer conta do estranho, mas sofrimento ele dele? ele sofria pra caramba, cara, sabe? Isso. Sabe, toda hora que tu abria um stories, cara, ele estava internado de novo, ele estava fazendo hemodiálise, ele estava esperando Ele trocar fazia em coração. casa, né. Cara, só uma coisa Então, eu que não quero passar por um cara insensível, eu torcia pela melhora dele, sabe uma mas ele é parada um cara que que sofria muito, sabe uma muito, parada muito. que pegou muito pra mim? Eh, que assim, eu conheço o Matheus acho que desde 2014, né, eu conhecia ele. E a gente sempre, cara, fazia call, jogava, ele me fazia dar muita risada, ele sempre falava os maiores absurdos, fazia piada com a situação dele, eu fazia piada com a situação dele. E uma coisa que uma vez ele me falou, tipo assim: "Cara, eu gosto da minha amizade contigo porque tu não vem com coitadismo pra cima de mim, sabe. Tu me Uhum, trata como se tu fosse um dos teus amigos". Eu falei: "Cara, eu vou te empurrar do barranco com essa cadeira, ô, cala a boca", sabe, tipo, eu fazia uma porrada de eu vou piada com sentar ele, no console e eu vou dirigir isso aí. ele dava risada, tipo, ele mesmo fazia piada, também porque era uma forma dele confortar aquela situação dele, né, rir da própria desgraça. Sim. Mas, enfim, só que assim, eu sempre tive ele, né, porque eu escutava ele muito pelo Discord, eu só tinha visto foto dele, mas eu nunca tinha visto ele em vídeo, tipo, em call, como eu tô vendo o Taylor agora e tudo mais. E ele sempre foi uma pessoa divertida, engraçada, falava pra caramba, tipo, tentava animar todo mundo. E quando eu vi ele pessoalmente pela Otimista. e quando eu vi ele pessoalmente pela primeira vez, foi quando eu tive noção e peso. Cara, assim, cara, quando eu cheguei no restaurante, ele já estava lá, né. O que aconteceu? O pai dele deixou ele lá e foi embora. E, tipo, é a reunião dele com os amigos dele, então o pai dele não ia ficar ali de babá pra ele. O Matheus já tinha acho que 26, 27 anos, enfim. E daí eu cheguei lá, eu sentei na mesa, vi ele, cara, o semblante dele, tipo, era de cansado, velho. Era de alguém, tipo, desanimado, triste, tipo assim, ele era cabisbaixo, ele falava pouquinho, ele tinha vergonha. Na hora que a gente foi pedir comida, né, eu falei ele pediu comida junto com a gente, só que ele não comeu. Aí eu, tipo: "Cara, você não vai comer?" Aí ele: "Cara, eu pedi mais pra poder participar com vocês, mas eu não tenho como comer isso aqui, porque o meu corpo não Vai vai, tá rejeitar? ligado? Eu pedi pra participar, eu vou levar isso aqui pra casa e vou dar para o meu pai. Eu sei que ele gosta de".
desse tipo de comida. Eu falei: "Tu vai comer o quê?" Ele: "Ah, eu vou sair daqui e vou no McDonald's comer um cheddar McMelt, porque é o que eu posso comer." Aí eu: "Ah, vai tomar no cu, cara." Daí até ali ele fez piada com a situação, rapidinho ali, aí eu dei risada, ele deu risada, mas assim, dava pra ver, tipo, nos olhos dele, na cara, tipo, cansaço, sabe, tipo assim, tipo Até mesmo e nos últimos meses nós ele reclamava bastante pra mim do de que estava cansado, de que estava cansado, assim, até mesmo esse trecho, assim, ó, dele sair da casa até te encontrar, cara, é uma batalha, é era uma uma batalha. luta pra ele, né. Sim. E o cara sempre otimista, né, ele sempre eu não digo que era uma máscara que ele colocava, só que pra ele não tinha tempo ruim, né, cara. Não, não tinha. Era Sendo aquilo, que eu, cara. o Júnior Ele esse na na eu na eu e na o Júnior, limitação olha dele ele tentava sempre ter a melhor experiência possível, sabe, tipo, então eu assim, ó, eu nunca conheci, eu acho, uma pessoa numa situação, assim, ó, querendo ou não, eu e o Júnior, nós temos muitos problemas, temos uns todo mundo tem parafusinho a problema, menos. né. Pois é, mas assim, ó, cara, eu hoje em dia eu me sinto mal quando me bate assim, um desânimo de fazer alguma coisa, uma incapacidade de fazer alguma coisa, porque eu sei que o Matheus, tipo, o o sonho dele seria poder ser funcional como nós, né. Ou mesmo nas condições dele, ele dava um jeito de ser muito mais produtivo, às vezes, do que a gente que Sim. temos todos os recursos, né. Cara, ele era uma Então, das pessoas mais solistas, eu qualquer coisa que tu pedisse pra cara, ele eu acho que o Júnior, ele só tá nessa vibe de hum, criação de conteúdo, edição e coisa e tal, por causa do pontapé inicial que o Matheus dava. Ele mas que sem dúvidas. ajudava a criar até os banners, como ele falou ali, a parte do estúdio. Ah, mas sem Qualquer dúvidas. dúvida que tinha, ele falava: "Cara, deu algum problema, me chama e que a gente conversa, a gente dá". Ó, Então, cortou teu áudio de novo. mesmo mesmo ele sem ele ter recursos, ele fazia acontecer, ele dava o máximo dele pra tentar melhorar a vida dos outros. Cara, E era pra mim isso não tem prova maior de amor do que essa, cara. Tipo, uma pessoa saudades. boa, uma pessoa pura. Então, acho que a gente vai carregar por essa nossa vida um pedacinho desse cara junto, né. Vai, cara, eu vou de diversas formas. Eu vou de diversas formas e vida que segue. É, fica É aqui a duro. nossa homenagem ao nosso querido Matheus. Nosso querido doceiro. Ah, cara, nossa, a gente do nada saiu de como a gente se conheceu e pra falar do mas é sobre isso, eu só queria abrir a câmera, conversar contigo e tava com Sim, saudade de ti mas também, de tudo isso. E, cara, é isso, é um vídeo muito íntimo, muito pessoal, porque é uma conversa minha com um amigo meu. Obviamente, né, no co o grande parte do vídeo foi eu apresentando ele pra vocês e de como a gente se conheceu, mas a gente conversando pessoalmente, né, nada muito longe disso, tirando as partes que a gente filosofa sobre nossas expectativas de vida, o que a gente espera para o futuro, as nossas frustrações de não aceitar uma rotina de um trabalho normal, isso aí é e dar muito e pano de pra deixar a manga. gente maluco e parafusado da cabeça, né, mas assim, a gente vai seguindo, vai se apoiando como dá. E o vídeo vai E ficando por aqui. e Você que tem bom mais que a alguma gente coisa pra tem um falar? ao outro, né. É Não, bom que que a gente bom tem que a um ao gente tem outro. um ao outro, porque às vezes é difícil explicar todo esse contexto pra alguém que não participou das coisas que a gente já participou, né. E É algo não Foi uma só isso experiência bem não só isso, cara, específica. tipo assim, tu é uma das poucas pessoas que cara, que eu me abro, que eu consigo falar, tipo assim, as coisas que eu sinto, quando eu tô triste, quando eu tô bem, o que me chateia e, tipo, tu sabe que tu é importante pra mim, tu é meu irmão praticamente, e a gente sempre teve essa confiança muito grande um no outro. E, cara, isso eu acho uma parada muito muito foda, sabe. Que eu também, quando tu vai desabafar comigo, eu percebo que tu tá soltando o que tu precisava soltar há muito tempo, sabe. As coisas pessoal, porque tu mesmo fala que tem dificuldade de botar pra fora e tudo mais, eu sei bem como é que é, e é legal quando tu acha um amigo que tu consegue, tipo, se sentir seguro o suficiente de ficar vulnerável na frente dele, sabe. Isso é Total, uma parada muito legal. total. E eu faço das tuas as minhas palavras, Júnior. Hã, Então, ó, ficou tímido, ó, tá pô corado. Não, mas é isso,
eu me coloco à disposição, às vezes nem que seja, assim, só para escutar, porque minha vida é acho É uma não sei montanha-russa. como é que é a vida dos outros, mas a minha é um carrossel. Tem vezes que eu tô muito bem, tem vezes que eu tô muito mal, mas mesmo nesses momentos que eu não tô tão bem, eu tô aqui, seja para um abraço, para uma conversa, o que tiver ao meu alcance também. Não consigo talvez ser tão solícito quanto esse cara foda que passou na nossa vida, mas eu fico muito feliz de ter conquistado essa amizade contigo. E, meu, o Júnior parece que é aquele. Às vezes tem outras vertentes que. Oh, peraí. Outras vidas, né? Repete porque cortou. Cortou? Tá longe do Ah, microfone ou tal. Não, tô na mesma posição de sempre. Mas o, o Júnior é aquele cara que, meu, parece que a gente se conhece há muito mais tempo, muito sabe? mais Tipo, a tempo do que a amizade gente que se eu tenho com conhece? ele foi um negócio quase automático, tipo, meu, ele alinha com os meus valores, ele é um cara que pensa parecido comigo, que é confiante, porque é isso, tipo, cada um carrega os segredos do outro, nos momentos de fraqueza a gente se entrega, né, a gente abre o coração, Entrega. mas com aquela coisa de que, tipo, meu, é isso mesmo, ele vai me escutar, ele vai guardar isso a 7 chaves e a partir daqui vamos pensar diferente, vamos Vamos tentar pelo fazer menos melhorar. com esse peso um pouco mais leve para continuar a vida. Assim, E carregar o fardo junto, sabe, tipo, não, eu não sei tanto coisas explicar, cara, é uma é parada aquela muito coisa louca. do casamento, é estar junto nas horas boas, nas horas ruins. O Júnior Exatamente. tá comigo desde os meus momentos, assim, Os de de super tristeza, felicidade e até os planos de tipo: "Ah, vamos abrir um negócio junto, vamos testar tal coisa, vamos", enfim. Então, fica aqui minha homenagem, Júnior. Eu amo você, cara. também Você é amo um cara você, cara, excepcional. você sabe disso. Você é um cara excepcional e que merece o mundo. Acho que a gente Vai tem isso Brasil! em comum. Acho que a gente tem isso em comum, assim, de ainda não ter se achado 100% nesse mundo maluco e estranho, mas só de saber que eu tenho uma pessoa que nem você já significa que eu não não tomei todas as decisões erradas na vida. Ai, cara, é isso. Não, acho que não tem fechamento melhor. Muito obrigado se você assistiu os 50 e poucos minutos desse vídeo, quase que um podcast, e desse papo, seja lá o que for. E conheceu um pedacinho da minha amizade aí com o Taylor. A gente se vê na próxima. Eu não sei o que, que vai ser sobre o próximo vídeo do canal, se vai ser outro amigo, ou se eu só vou abrir a câmera e falar sobre alguma coisa que eu quero falar. Até porque essa é a ideia, né? Eu não queria deixar o meu canal no YouTube morrer. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo que as pessoas não assistissem porque eu não tô fazendo mais coisa de joguinho. Mas, cara, se eu quiser trazer gameplay, se eu quiser trazer vídeo cozinha, se eu quiser trazer um amigo pra bater um papo, assim, eu não quero um canal com rótulo, eu só vou abrir a câmera e falar o que eu quiser falar e conversar com quem eu quiser conversar. É isso. Obrigado por O me receber, tá, Júnior? De nada, cara, você é sempre Tenha bem-vindo. Agora vem me visitar na minha casa nova e o dia que eu puder eu vou pra Chapecó. venha pra cá, venha pra cá. E é isso, pessoal. Valeu, Foi pessoal. um Dá tchau até aí pra eles, mais. despede. Valeu. Até a despedida aqui é informal. Beijo na bunda, até segunda.